queridos, tudo bem? Que Deus abençoe cada um de vocês de forma abundante. E hoje, trazendo o recado do coração de Deus, uma princesa do Senhor, a minha querida amiga Daniele Rizzuti. Integrante do casting da gravadora Graça Music desde 2012, Daniele, que sempre desejou servir a Deus através da música, já realizou o sonho de lançar 2 CDs. Minhas Canções, na voz de Daniele Rizzuti, e o infantil Boas Novas para Você. Ambos com canções de autoria do missionário R.R. Soares e Michael Sullivan, tendo Sullivan também como seu produtor musical. Com uma meiguice que lhe é peculiar e ao mesmo tempo com a autoridade que Deus deu a ela, por não somente conhecer, mas também viver de acordo com a palavra de Deus, eu tenho absoluta certeza que ela trará aos nossos corações algo muito especial. Daniele. Olá, Andréia. Olá a todos os irmãos que nos acompanham aqui no Recado do Coração de Deus. Eu, Dani Rizzuti, me sinto honrada por poder entregar um recadinho do coração do Senhor para o seu coração nesse momento. E eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor vai falar no meio de nós. Começando, irmãos, eu gostaria de fazer você parar e analisar um pouquinho os seus dias. O que é que você tem buscado? O que é felicidade para você? O que você tem feito na presença de Deus? O apóstolo Paulo nos adverte algo muito sério lá no livro de Gálatas, no capítulo 3, no versículo 3, o seguinte. Ele diz: sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, agora acabais pela carne? Será que em vão tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Pois aquele que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pelas obras da pregação da fé? Quantas vezes começamos a nossa caminhada com Cristo com alegria? Começamos orando, jejuando, buscando e as coisas vão acontecendo. Mas com o passar do tempo a gente começa a ficar um pouco incomodado porque há pessoas que vão divergir, vão falar: não, você tá louca, não é dessa maneira que funciona. Não, eu fiz estudos e ouvi dizer que é assim que funciona. Olha, eu sou doutor nisso, eu sei o que eu estou falando. Você precisa se conhecer, você precisa falar dessa maneira, agir dessa maneira. São certos comichões que vêm no nosso ouvido e que nos afastam daquele plano do Senhor. E com o passar do tempo, quanto mais a gente se envolve com essas coisas mundanas e carnais, mais a gente se aperfeiçoa na carne, mais a gente se aperfeiçoa e fica moldado conforme o mundo é. Então nós temos que prestar essa atenção. Não passarmos do Espírito para a carne, porque essa não é a vontade de Deus, esse não é um plano do Senhor Deus para nós. Nós temos que viver na palavra de Deus em todo o tempo. Será que nós oramos tanto tempo à toa? Será que nós buscamos a Deus à toa? Não. Nós buscamos e continuaremos a buscar, porque é um plano do Senhor bom para nós, um plano de paz e não de mal. E Ele diz: o Senhor, aquele que opera obras maravilhosas em nossas vidas, Ele não faz pelas obras da lei. Ele faz através da pregação da fé, através da palavra. A obra do Senhor é espiritual. Não adianta você querer agir com a carne, até com as suas próprias vontades, concupiscências da carne. Não adianta, porque você não vai estar vivendo os planos de Deus. Você tem que viver o plano do Senhor para você. Esse sim será o plano perfeito em todo o tempo. Falando um pouquinho daqueles comichões, eu só queria mostrar para você onde está escrito, que é lá no livro de 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 3, que diz o seguinte: porque virá um tempo em que não sofrerão a sua doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Mas se tu, sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Meu irmão, minha irmã, você tem um ministério, você é um chamado, uma chamada do Senhor. Não deixe, não se engane com fábulas, não se engane com comichões, não se engane com aquele que diz eu acho que não está certo, com aquele que aponta. Você tem que estar com seus olhos firmados na palavra, aquilo que diz a palavra de Deus, seja Deus verdadeiro.
e todo homem mentiroso. De nada vale o que o homem diz se não está de acordo com a palavra de Deus. Portanto, nós temos que guardar aquilo que diz a palavra de Deus e não nos atrapalharmos com isso. Nós não podemos desviar os nossos ouvidos da verdade, nós temos que viver nessa verdade em todo o tempo. Sejamos sóbrios e cumpramos o nosso ministério. Não tenha medo de dizer a verdade, não tenha medo de causar um comichão bom, um comichão contrário na vida daquele que fala coisas erradas e contrárias à palavra de Deus. Faça você a diferença. Seja você aquele que vai causar o bom comichão. Seja você aquele que vai levar a verdade da palavra do Senhor a cada coração. A palavra da cruz é loucura para os que se pedem, mas para nós, irmãos, que somos salvos, isso é o poder de Deus. A palavra do Senhor é preciosa e é eficaz. Portanto, em todo tempo, viva de acordo com a palavra de Deus. Em todo tempo, inste a palavra do Senhor. Busque o conhecimento da palavra de Deus, porque você não vai se confundir. Você vai andar no caminho certo, que é o caminho do Senhor e é o único caminho, a única verdade para a sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que você pare para analisar agora, para viver o melhor do Senhor para a sua vida, sabendo que Ele tem planos de paz e não de mal para você, para dar o fim que você desejar, em nome do Senhor Jesus. Para a gente finalizar, 1 Coríntios 15:53, o apóstolo diz o seguinte: porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando que isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Ou seja, é necessário que a gente se revista então dessa incorruptibilidade. Nos revistamos do Senhor, que é incorrupto, que não pecou, e também nos revistamos da imortalidade, aceitemos Jesus no nosso coração. E quando isso acontecer, estaremos vivendo pelo Espírito, nas obras espirituais. E aí ele diz, vai se cumprir a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aí está a tua vitória. Não se confunda, não se afaste da palavra de Deus, mas viva os planos do Senhor Deus para a sua vida. Quero agradecer mais uma vez o carinho de cada um de vocês, pastor André e equipe do Recado Coração de Deus. Deus abençoe a todos, obrigada pela oportunidade e até a próxima, em nome do Senhor. Tchau, tchau.